Ateísmo e teísmo são visões de mundo que se opõem entre si, mas o teísmo é uma visão de mundo muito mais abrangente que o ateísmo. Enquanto que o ateísmo se limita a negar aquilo que o teísmo ensina, o teísmo fornece ao teísta explicações de como o mundo surgiu e sobre o porquê das coisas. Já o ateísmo não explica nada disso. O ateísmo simplesmente nega as afirmações do teísmo, mas não fornece explicações alternativas. O ateísmo simplesmente não diz nada sobre a origem do mundo e muito menos sobre o porquê o mundo surgiu. Então não resta outra saída ao ateu, senão adotar explicações do naturalismo filosófico, que por sua vez também foi adotado pela ciência. É por isso que nós vemos tantos ateus de internet citando pressupostos científicos sobre a origem do mundo, a origem da vida e etc. E os ateus até gostam disso, pois isso dá um ar científico, entre aspas, ao ateísmo, fazendo essa visão de mundo parecer racional. Assim, o ateu poderá dizer que está do lado da razão e da ciência, enquanto o crente acredita em superstições oriundas de povos antigos e coisas do tipo. Acontece que nem tudo o que os cientistas dizem é comprovado de forma empírica. Existem muitas especulações nas hipóteses científicas, principalmente em se tratando das origens. Quando a ciência tenta explicar o surgimento do universo ou da própria vida, os cientistas muitas vezes apelam para explicações especulativas. E o problema maior nisso tudo é que muitas vezes essas explicações vão contra todas as probabilidades, fazendo com que as pessoas que adotam essas explicações acreditem em verdadeiros milagres. Veja bem, você sabe qual a probabilidade de apenas uma molécula de DNA se formar espontaneamente por meios naturais? Segundo o Dr. Frank Salisbury, da Universidade Estadual de Utah, nos Estados Unidos, a chance é de 1 contra 1, seguido de 415 zeros. Uma chance contra 1 seguido de 415 zeros. Sabe o que significa esse número? Isso não são milhões, nem bilhões, nem trilhões, nem quadrilhões, nem quintilhões. É muito mais que isso. É praticamente um número inimaginável. Ou seja, resumindo aqui a moral da história, o surgimento espontâneo de uma única molécula de DNA na natureza é matematicamente inviável. É muito mais fácil você ganhar 50 vezes seguidas na Mega Sena acumulada do que uma simples molécula de DNA surgir de forma espontânea na natureza. Mas o ateu tem que acreditar nisso, pois é a única alternativa dele à explicação religiosa. Ou seja, ele tem que acreditar no verdadeiro milagre do acaso para não ter que acreditar no milagre divino. Olha que coisa, Outra. Segundo o químico norte-americano Robert Shapiro, a probabilidade de uma molécula de RNA autorreplicadora se formar a partir da união aleatória de elementos químicos básicos é tão diminuta que, se ocorresse mesmo uma única vez em qualquer ponto do universo visível, representaria um exemplo de sorte excepcional. Mas o ateu tem que acreditar nesse milagre, pois, caso contrário, a única alternativa dele seria o quê? Vocês sabem qual a probabilidade de uma única proteína composta de apenas 100 aminoácidos se formar acidentalmente na natureza? É de uma chance em 1 quatrilhão. E o ateu, claro, acredita que a proteína surgiu espontaneamente, pois é a única alternativa dele à explicação religiosa. E o ateu vai seguir acreditando em outros milagres naturais também, tais como o surgimento espontâneo da vida, mesmo que ninguém jamais tenha observado matéria inanimada se tornar vida. Alguns vão acreditar que o universo surgiu do nada, mesmo que a regra básica da natureza seja que do nada, nada vem. Por falar nisso, aquele cientista, o Stephen Hawking, acreditava nisso. O Hawking era conhecido por seu posicionamento ateísta radical. Em seu livro O Grande Design, Hawking escreveu que a gravidade poderia fazer o universo surgir do nada. Sim, ele disse isso, por incrível que pareça. Antes de Hawking, um outro ateu chamado Christian de Duve, que era bioquímico, chegou a escrever que o acaso, e somente o acaso, fez tudo, da sopa primordial ao homem. Olha que interessante, Eles negam Deus como criador, mas fazem do acaso um agente causativo. Negam milagres divinos e acreditam em milagres naturais que vão contra todas as probabilidades. Esse é o ateísmo. Como escreveu acertadamente Chesterton, o cético lança descrença sobre histórias sobrenaturais que têm algum fundamento para contar histórias naturais sem fundamento algum. É exatamente isso que acontece. Um abraço a todos aí e até o próximo vídeo.